Anunciação da Virgem Maria. Celebramos Jesus hoje como luz das nações. Essa festa, ela está entre o Natal e a Páscoa. Outras duas festas que a gente celebra a luz que vem de Cristo. É como se fosse uma dobradiça entre o Natal e a Páscoa. Por conta de Cristo ser luz, é que também a gente comemora o dia de Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz, que é a padroeira aqui da cidade. Meus irmãos, para entender essa solenidade, essa festa, é preciso você saber de 3 leis do Antigo Testamento. A primeira é a importância do sangue. Para o povo da Bíblia, o sangue era a vida. Eles não tinham a noção de biologia que a gente tem hoje, mas nem perto disso. Para eles, ter sangue é ter vida. Quando você perde sangue, esteja raspando o seu joelho, se machucando, você perde dias de vida. Quanto mais sangue você vai perdendo, mais dias de vida você perde. É como se fosse uma Coca-Cola. Você vai esvaziando ela até que ela fica sem vida. Perder sangue é perder vida. Por isso que os testemunhos de Jeová, por exemplo, não fazem transfusão de sangue, porque eles pensam assim ainda. Eles acham que a vida está no sangue. Então, se eu fazer a transfusão, eu estou perdendo a minha vida. Mas como a gente sabe, não é assim. O sangue tem a ver com a vida, mas tem outros elementos também, outros órgãos, e também, acima de tudo, a vontade de Deus relacionada à nossa vida. Mas sempre que se perde sangue, como o sangue era a vida, se perdia algo sagrado, algo dado por Deus. Então, perder sangue é se fazer impuro, é ficar impuro. Aqui um parênteses. Quando a gente fala hoje que uma pessoa está impura ou que eu estou impuro, o que a gente pensa? Que a pessoa está em pecado. Mas na Bíblia, uma coisa é o pecado, outra coisa é a impureza. A impureza era o não poder participar dos ritos litúrgicos. A pessoa estava suja e não podia participar do templo, da sinagoga, até que fizesse a purificação. Ainda é assim. Para que você participe de forma perfeita do sacrifício da missa, você tem que estar puro, no sentido agora de pecado. É por isso, por exemplo, que não se comunga quando se está em pecado grave. Quando vai começar a missa, a gente pede que o Senhor nos purifique, fazendo o ato de penitência, o ato penitencial. No ofertório, quando o padre vem e lava a mão, aquele lavar a mão não é um ato de higiene, é um ato de purificação. Ele pede que Deus o purifique para celebrar os mistérios. Ainda é assim. Para você participar de forma digna do mistério de Cristo, você tem que estar puro. Mas para eles era uma pureza de coisas externas, conforme aquilo que você come, aquilo que você faz, conforme o sangue que você perde. Então, na concepção deles, quando se perdia sangue, não se podia participar das celebrações litúrgicas, até que fizesse um rito de purificação. Ora, se isso acontecia, então você, mulher, já imagina. Todo mês você ficava impura, todo mês a mulher ficava impura. Todo mês a mulher tem que fazer o rito de purificação. E eles tinham tanta neurose com isso que, se uma mulher, quando tivesse a regra, sentasse num banco e um homem sentasse ali, ele também estava impuro. Havia uma neurose em relação a isso, ritual farisaica. Todo mês, então, ou quando alguém se machucava, todo mês, então, a mulher ficava impura. Ela tem que fazer o rito da purificação.
Se toda vez que perde sangue a pessoa já se tornava impura, também quando dava à luz. Perde sangue, as coisas que saem ali, eles vinham como sujeira. Tudo aquilo fazia com que a mulher ficasse impura. Então a lei de Moisés colocou uma regra, uma lei, para não só preservar a mulher, mas para ela voltar à pureza. Que era o quê? Por que preservar a mulher? Porque muitas leis do Antigo Testamento foram colocadas por conta da higiene do povo, da educação do povo, do que o povo não sabia. Por exemplo, o povo não tinha cuidado com lavar os objetos da refeição. Então teve que colocar uma lei. O povo não tinha cuidado com a própria higiene. Então teve que colocar lei. O povo não tinha cuidado com o que comia. Ia comendo de tudo. E aí fazia mal, passava mal. Então havia leis do que se pode comer ou não. Assim também, por exemplo, se eles não entendessem que foi Deus que deu uma lei para você descansar um dia da semana, ia se trabalhar 7 por 7. Como vem uma lei de Deus, aí todo mundo obedece. Essa lei de Deus vinha pela boca de Moisés. Se não tivesse uma lei que protegesse a mulher, logo depois que ela ficasse grávida, 2, 3 dias depois, ela ia estar trabalhando. Era uma sociedade profundamente machista, e não estava nem aí com a mulher. Por isso que a lei de Moisés deu, então, 40 dias depois do parto, aí sim que a mulher vai no templo fazer a purificação. Por que esses 40 dias? Para fazer aquilo que a gente chama de resguardo, quarentena. E não simplesmente no dia seguinte, 2, 3 dias depois do parto, já está na roça trabalhando. Havia então uma lei que tentava proteger a mulher diante disso. O que a lei de Moisés encontrou? Olha, ela vai ter que fazer o rito da purificação. Só que esse rito da purificação vai ser 40 dias depois, que é o tempo também dela descansar. Como é que ela vai no templo, se ela mora longe, como é que ela vai no templo depois de ter dado à luz? Então é isso que Maria faz hoje. Ela não tem pecado, lembra? Pecado é uma coisa no Antigo Testamento, impureza é outra. Ela tem uma impureza ritual. Segundo a lei, ela está impura ritualmente, ela não pode participar das coisas do templo. Passou 40 dias, se você contar do Natal até hoje, vai dar 40 dias. Passou 40 dias, ia-se ao templo e fazia a purificação. Segunda lei. A segunda lei você vai ter que lembrar da saída do Egito. Você se lembra que teve as pragas do Egito. A última praga, você vai lembrar, foi a morte dos primogênitos, lembra? O anjo do Senhor vem até o povo e leva todo o primogênito, seja pessoa ou animal. Deus fala para Moisés: hoje à noite o meu anjo passará no meio do Egito e vai levar todo e qualquer primogênito. Lembra disso? Se você não quer que o seu primogênito morra, você vai pegar um cordeiro que vai morrer no lugar dele, que vai morrer no lugar do primogênito. Você vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar no batente da porta e vai comer o cordeiro. Não pode sobrar nada. E você não pode quebrar nenhum osso desse cordeiro. A partir de hoje, todos os primogênitos são meus. Essa foi a lei. Por que a questão do primogênito? De novo, eles tinham pouca ideia de biologia do corpo humano. Para eles, a vida estava no homem. A mulher era só uma incubadora. A palavra sêmen significa semente.
o homem que tinha a semente, ele deixava a semente na mulher, não tinha a parte do óvulo, da fecundação, eles não entendiam assim. Era o homem que dava a vida e deixava nela, e ela, de alguma forma, ficava só de incubadora, só para dar a luz, para fazer a criança crescer. Então, eles achavam assim, o primeiro filho do homem é que tem todo o vigor do pai. Conforme vai passando o tempo, vai fraquejando. Essa é a ideia que eles tinham. Então, o primeiro, na cabeça deles, era o melhor. O melhor tem que ser dado a Deus. Então, essa era a lei. E o melhor de tudo, por exemplo, se você fizesse uma horta, a primeira vez que desse lá as coisas na horta, os vegetais da horta, a sua plantação, você tem que pegar aquilo e levar no templo. Aquilo era de Deus. Eram as primícias. Se você fizesse óleo, a primeira levada do óleo era para Deus. Vinho, vela, o que você fizesse, a primeira leva era para Deus. Dos animais e do filho também. O filho primogênito tem que ser entregue a Deus. Lá no Êxodo era para morrer. Não morreu por causa que Deus mandou substituir pelo cordeiro. Foi uma substituição, mas era para eles morrer. Com o passar do tempo, já não tinha essa ideia de morrer, mas tinha a ideia de deixar aquela criança no templo. O filho mais velho vai ficar no templo e não vai ajudar o pai na horta, não vai ajudar o pai no trabalho, ele vai ficar lá para ajudar no templo. Então, a primeira lei é da purificação. A segunda lei é da oferta do primogênito. E a terceira lei? A terceira lei era o seguinte: mas vamos supor que aquela família não queira deixar o filho mais velho no templo. Dava para fazer algo? Dava. Se aquela família não quisesse deixar o seu filho no templo, ele tinha que fazer uma substituição, um resgate. A lei de Moisés colocou: olha, você vem, traz o seu filho para ser apresentado no templo. Essa apresentação está aqui o meu filho, eu estou entregando para ele, para Deus. Só que daí, aquele casal falava assim: mas a gente não quer que ele fique aqui. Então, por isso a gente trouxe um cordeiro no lugar. Entenderam? Se a família fosse pobre, trazia uma rolinha ou 2 pombinhas, como aconteceu aqui com a família de Nazaré. A lei da purificação, a lei do primogênito, todo primogênito é de Deus, e a lei do resgate. Se pode resgatar essa criança trocando por um cordeiro, oferecendo o cordeiro no sacrifício, ou uma pomba ou 2 rolinhas. Quando então se fazia esse resgate, a criança daí voltava com a família para junto dos pais. Mas ela estava oferecida em sacrifício. No texto, a tradução está meio nhé assim, né? Coloca que a criança era consagrada. Não, não é consagrada. Ela era a oferta. Ela era para fazer o sacrifício. Se fosse o tempo do Egito, essa criança ia morrer. Então é feito um resgate. Muito bem. A família de Nazaré, então, passados 40 dias, o tempo da quarentena, eles vêm até Jerusalém. Havia um homem santo, que era Simeão. Ele é tocado pelo Espírito Santo para ir até o templo. Ele era sacerdote, sumo sacerdote. Quando a família de Nazaré vem diante dele para fazer a apresentação e o resgate, o Espírito Santo toca no coração dele e ele percebe que aquele menino vai ser o Salvador. Se ele vai ser o Salvador, perceba
que ele não vai ser resgatado. Ele vai ser o resgate da turma. Lembra que para que a criança fosse resgatada, era preciso que um cordeiro morresse? Ele vai ser o cordeiro para nos resgatar. Ele é o primogênito de todas as coisas, porque ele é primogênito do Pai, não simplesmente de José. Ele é primogênito de Deus Pai. Então, ele, em vez de ser resgatado, ele vai ser o resgate nosso. Por que ele vai morrer? Lembra que o cordeiro morria, a criança estava liberada, pode ir para casa. Esse cordeiro, que é Cristo, vai morrer e nós vamos voltar para a casa do Pai. No final do texto, Simeão faz assim, tanto que tem a ver com a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, essa apresentação, que o padre leu aqui o evangelho breve, mas também tem a opção do evangelho longo. No evangelho longo aparece a profetisa, aparece mais coisas que Simeão fala, e uma das coisas que Simeão fala é relacionada a Maria. Porque se ele está falando que o menino vai ser o resgate, vai resgatar todos, ela vai participar de modo especial desse momento de sacrifício. Quanto a ti, uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Repara que ele anuncia então uma cooperação da sua mãe de modo diferente do que todos nós cooperamos com a paixão de Cristo. Quem foi na formação do coração de Jesus vai lembrar que o padre falou. Mas repara então que toda essa festa, ela está anunciando a morte expiadora de Cristo, o resgate que ele vai fazer por nós, para que a gente possa voltar para a casa do Pai. No final do evangelho que o padre leu, é dito assim: agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Simeão tinha recebido uma promessa que ele não morreria antes de ver o Messias. Porque meus olhos viram, olha a palavra, a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Presta atenção agora: luz para iluminar a todos os povos e glória do povo de Israel. Por que hoje então é festa da luz? Porque a luz é apresentada para nós. O Salvador, a salvação é apresentada para nós. E é apresentado o projeto já de salvação. Ele vai morrer no nosso lugar. Ele que vai nos resgatar. Ali, ele está cumprindo, simplesmente ele com a Virgem Maria, uma lei judaica. Diferente do que muita gente pensa, Jesus, José, Maria, eles eram judeus praticantes. Ah, Jesus não fundou religião, Jesus não gostava da religião. Vai estudar. Jesus cumpria as leis do Antigo Testamento, ia na sinagoga, ia no templo e fundou uma igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não uma das minhas igrejas, não qualquer igreja. Hoje em dia tem um movimento aí, eu quero Cristo sem igreja. Não dá. Se não tiver a igreja, se não tivesse a igreja, ninguém ia saber nada de Cristo. Cristo não escreveu nada. É a igreja que deixa a sua doutrina. E essa é a missão da igreja: guardar e ensinar essa riqueza que é a doutrina. Pois bem, se Jesus então é a luz do mundo, ele deve ser a luz para nós. Capítulo 8 de São João, Jesus vai retomar isso. Eu sou a luz do mundo. Muito bem, a gente sabe essa frase. E a gente fala essa frase. Mas será que Jesus de verdade é a luz da minha vida? Vamos ver. Se Jesus é a luz da minha vida,
ele deve ser, primeiro de tudo, a luz da verdade. Jesus não é uma opinião. Jesus não é uma ideia, uma filosofia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele deve ser a luz da verdade. O que significa isso? Significa que se eu entendo isso, eu tenho que colocar tudo aquilo que ele falou e ensinou como verdadeiro. Se aquilo que ele falou e ensinou é verdadeiro, então eu tenho que seguir. A começar dos mandamentos. Se ele é a luz da minha vida, ele é a luz da verdade. Portanto, eu não posso desabonar um mandamento. Eu não posso falar assim, isso aqui é muito, isso aqui é exagero, isso aqui não precisa, isso aqui já passou, isso aqui não precisa seguir mais. Ou eu sigo aquilo que ele fala e ensina como verdade para a minha vida, ou essa frase, Jesus é a luz da minha vida, é só blá blá blá. Então será que eu estou acolhendo essa verdade que sai da boca de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou colocando Deus acima de tudo? Ou basta um churrasco, uma preguiça, uma chuva e já largo Deus já não vou na missa, já não rezo, hoje eu estou com preguiça, não vou rezar. Como que ele é a luz da minha vida? Se eu corro a minha vida em troca de bens, de idolatria, adorando o dinheiro, as coisas, pessoas, colocando pessoas no lugar de Deus. O padre se cansa de falar e o povo não escuta. A pessoa vem na igreja, participa da igreja, o rapazinho, a mocinha, começa a namorar. Tem gente que fala assim, Padre Né, eu nunca vou te deixar. Eu falo assim, antes dos 3 beijinhos, tu me negarás. Some. Endeusou a pessoa. Rezou tanto para Deus dar uma namorada, daí quando Deus sumiu. Rezou tanto para Deus dar um emprego, quando Deus deu, sumiu. Rezou tanto para sair do Covid, saiu, sumiu. Será que ele é a luz da verdade quando, por exemplo, falta da missa? Existe um mandamento para você vir na missa, gente. Não foi um papa que falou, não foi um santo que falou. Guardar domingos e dia de festa de guarda. Se Jesus é a luz da minha vida, eu tenho que respeitar os meus pais. Se Jesus é a luz da minha vida, eu não posso matar as pessoas, seja com homicídio, seja pela boca, pelo olhar, pela fofoca e pelo suicídio. Se Jesus é a luz da minha vida, eu tenho que me guardar na castidade, não passou. Quem foi que falou que está liberado ter vida sexual antes do casamento? Viver de pornografia, de masturbação, de adultério, de homossexualismo, de isso, daquilo outro. Existe um mandamento que saiu da boca de Jesus, da boca de Deus, guardar a castidade, mas ninguém quer saber de nada. Como é que Jesus é luz? Se eu vivo uma vida promíscua, é troca de casais, é isso, aquilo outro. Se Jesus é a luz da verdade, eu tenho que ter respeito com os bens alheios. Não posso ir pegando para mim. Não posso emprestar e não devolver. Não posso invadir propriedade alheia. Tem um monte de gente invadindo propriedade alheia aí. Não, qual é o uso que eu faço da minha boca? Como é que eu tenho usado o dom da fala para falar mal do outro, para julgar? Como é que Jesus é a luz da minha vida se eu tenho essas atitudes? Então é só palavrório,
é só da boca para fora. Se Jesus é a verdade, é a luz da verdade, eu tenho que acolher tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele ensina, e não ficar com historinha de que isso aí já passou, agora não é mais, o povo já nem segue mais isso aí, isso aí, isso aqui, papapá. Eu fico querendo consertar o ensinamento de Jesus. Hoje em dia tem muito teólogo que quer fazer isso. Não é bem assim. Como assim? Jesus vai falar assim que nem um pingo de i pode ser tirado daquilo que ele ensinou. O Espírito Santo não é esquizofrênico. Fala uma coisa aqui e outra coisa lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre. Tudo aquilo que ele fala, eu tenho que acolher como verdade para a minha vida. Se eu não estou seguindo, eu não estou na verdade, eu estou nas trevas. Então não está sendo luz para a minha vida. Segunda coisa, se Jesus é a luz da minha vida, ele deve ser a luz da justiça. Tudo aquilo que você vai fazer relacionado aos irmãos tem que ser a luz da justiça dele, e não da justiça do mundo, do Supremo, da Constituição, das suas ideias, da ideologia, do partido, do político, do time. Comigo é assim: bateu, levou. É isso que está no Evangelho? Comigo é assim: falo na cara mesmo. É isso que está no Evangelho? As pessoas acabam seguindo leis humanas e deixando a lei divina de lado. Tem medinho da justiça humana, mas não tem medo da justiça divina. Eu tenho sido caridoso. É ser justo isso. Por quê? Porque você olha para a sua vida e percebe o quanto que Deus te deu. E você reparte. Ou eu tenho sido apegado às coisas. Eu tenho usado de misericórdia com as pessoas, ou a minha justiça é na pancada? Eu tenho perdoado as pessoas, tenho pedido perdão. Como é que Jesus é a luz da minha vida se eu não uso da justiça dele, da medida dele? Essa semana Jesus falava: à medida que medirdes, sereis medidos. Jesus, ele é a luz da vida para mim. Ou seja, ele ilumina, primeiro de tudo, a minha existência. Eu entendo que eu vivo ou tenho que viver para ele, que a única coisa de fato necessária é essa, que todas as outras coisas vão vir por consequência. A minha vida está focada nele ou nos bens materiais? A minha vida está focada no conhecimento dele? Qual é o tempo que eu gasto com a vida de oração nessa semana? Quanto tempo você rezou essa semana? Quanto tempo você olhou o Zap, o Facebook, o futebol, a novela, o seriado, as preocupações da vida, a hora extra? Estou me matando de fazer hora extra e não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para Ele, não conheço Jesus. Jesus é um estranho para mim. Como é que Ele é a luz da minha vida? Se Ele é a luz da minha vida, eu tenho defendido a própria vida, eu cuido da minha vida, ou fico reclamando da vida, reclamando do meu corpo, da minha saúde, do meu cabelo, reclamando das dores que vão aparecendo no corpo, reclamando da onde eu moro, da minha família, reclamando de tudo da minha vida. Tudo é motivo de reclamação, de murmuração. Como é que Jesus é a luz da minha vida?
Como é que Jesus é a luz da minha vida se eu, enquanto casal, não estou aberto à vida, a ter filhos? Ainda fala um monte de bobeira. Eu acho que deveria liberar o aborto. Como isso? Como é que Jesus é a luz da minha vida se os meus pais que estão idosos me atrapalham? Eu tenho impaciência. Por muitas vezes eu desejo até que morra logo para mim ficar livre. Ou fica aquela briga de irmãos para ver quem é que vai cuidar depois de certa idade. Como é que ele é a luz da minha vida? Se eu tenho frases, atitudes de morte, de não se importar com a vida alheia. Olha como o mundo está hoje, gente. Às vezes está acontecendo um sofrimento, uma desgraça na nossa frente, na frente das pessoas. As pessoas, em vez de ajudar, arrancam o celular e filma para poder vender depois. Ganhar dinheiro com a miséria do outro é pecado grave. A prostituta, ela faz um pecado grave, mas o cafetão faz mais ainda, porque ela ganha dinheiro, ele ganha dinheiro com a miséria do outro. O drogado peca, mas o dono da bocada peca mais ainda, porque ele ganha dinheiro com a miséria dos outros. Hoje em dia chegou um ponto, veja, está uma desgraça essa questão de joguinho de celular, de aposta de celular. Meu irmão, se liberte enquanto é tempo. A hora que você vê, vai até irmão ou irmã, porque o padre atende mulher também viciada nisso. Mas saiba que esses youtubers, essas pessoas famosas que ficam anunciando esses joguinhos, essas apostas, eles ganham com a derrota sua. Eles têm porcentagem quando você perde. E isso é mais grave que o seu pecado, porque está ganhando dinheiro em cima da miséria do outro. Se Jesus é a luz da minha vida, Ele precisa me libertar dos meus medos, gente. Você precisa deixar que Ele liberte você dos seus medos. Quanto medo você tem carregado aí, ó? Medo da vida, medo de não dar certo, medo de ter filho, medo de casar, medo de ser padre, medo disso, medo daquilo outro, medo. Você lembra quando Jesus estava andando sobre as águas? Pedro fala assim: se és tu, deixa que eu ande também nas águas. Jesus fala: pode vir. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas o milagre não estava bom. Pensa só, ele estava andando sobre as águas já, mas o milagre não estava bom. Ele foi olhar para as ondas, para o vento, e teve medo e começou a afundar. Se liberta dos seus medos, esses pensamentos ruins, pensamento que fica conversando com o diabo: não vai dar certo, nada da minha vida dá certo, Deus esqueceu de mim. É pecado grave falar essas coisas, né? Só na vida dos outros que dá certo. Ou medo das coisas, medo que vai trazendo fobia, falta de sono, não dorme, a pessoa não dorme, ansiedade, depressão, tanto de coisa que no fundo acaba sendo medo e não se colocar diante da luz que é Cristo. A luz que é Cristo tem que te dar coragem para enfrentar a vida. A vida não é fácil para ninguém, gente. Se você ficar aí choramingando, sentado choramingando, não vai rolar nada. É preciso encarar a vida. Jesus teve que encarar, José, os personagens da Bíblia, os santos. A gente nunca se teve uma geração tão fraca como a nossa. Os jovens de hoje não sabem terminar um namoro. Termina um namoro, parece que acabou o mundo. Vou me matar, não sei o que, vá. As pessoas de hoje não sabem passar dificuldade. Porque tá difícil, porque não está sem mistura, porque eu estou sem emprego, não sei o que. Dá uma olhada para os seus pais, dá uma olhada para os seus avós.
Será que você não se lembra quando você era criança, que teve dia lá que o seu pai não quis a carne? E você pensou assim, nossa, o pai não quer carne hoje? Não, ele não comeu para você comer. É um hormônio de gente fraca, não consegue passar sofrimento, não consegue passar uma enfermidade, passar uma perseguição de cabeça de pé. Tem um filósofo que descobriu um negócio nas grandes histórias da humanidade que chama a jornada do herói. A jornada do herói, se você pegar um filme bom mesmo, ele vai ter a jornada do herói, que é o quê? É alguém que tem algumas habilidades, mas que é retraído no seu mundo. Ele é chamado para uma vocação, de início ele não quer, mas a situação o força. Aquilo faz com que ele se confronte, aquilo faz com que ele, de alguma forma, tenha que crescer, passe por perseguição, passe a provação da perseguição, e por muitas vezes, isso é retratado em um monte de filmes, gente. Essa pessoa tem que passar pela caminhada da vergonha, que é o que? Quando todo mundo está contra ele, e ele tem que se manter nas suas virtudes, até que ele vence aquilo e retoma ao seu lugar de origem melhor. Toda a historinha, Homero, com a Ilíada, com a Odisseia, o Evangelho, Senhor dos Anéis, qualquer historinha que for boa tem essa jornada. Mas na nossa vida também é assim. Você também tem uma jornada do herói. Você quer ficar no seu canto. Deus te deu virtudes, mas você quer ficar no seu canto. Situações te empurram, devem te empurrar para frente. Esse empurrar, Deus vai te capacitando, mas ao mesmo tempo você entra em conflito com você, porque você vai ter que sair de si. E você vai perceber muitas vezes virtudes que você não tinha, você achava que você não tinha. Mas chega uma hora, e é dessa jornada, e é da vida, que vai parecer que você está contra todo mundo, ou todo mundo está contra você. E por muitas vezes você vai passar por uma procissão, por um caminho de vergonha. Vão falar mal, vão te injustiçar, vão te agredir. Mas é preciso você passar por isso. É a prova da vida, é o caminho da vida, para chegar com virtudes renovadas e fortalecidas, para você crescer. É assim na nossa vida, de tempos em tempos. Por que tanto medo, gente? Eu tenho medo de fazer leitura na missa. Eu tenho medo de dar catequese. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo. Por que tanta sofrência por fumaça? Tanta gente que fica sem dormir, sofrendo por aquilo que fica pensando. E por muitas vezes nem vai acontecer. Cadê a confiança em Deus? Se Jesus é a luz da minha vida, por que tanto medo? É medo do escuro, medo da assombração, medo de tudo a turma tem hoje. Se Jesus é a luz da minha vida, por que tanto medo? Penúltimo, se Jesus é a luz da minha vida, por que eu me arrasto nos pecados? Porque tem pecados na minha vida que parece que são de estimação, que desde que eu conheço por gente, eu faço esse pecado. E das duas uma, ou eu aceito e penso assim, eu nasci assim, vou morrer assim, a síndrome Gabriela, sabe? Se você pensar assim, você vai para o inferno assim. Eu não tenho o que fazer com esse pecado, então eu vou vivendo com ele. Como é que Jesus é a luz da minha vida se não tem mudança? Santo Agostinho, antes da conversão, ele rezava assim. Quando ele estava em dúvida sobre a sua conversão, ele falava assim: Senhor, faz-me casto amanhã, porque hoje ainda tem festinha.
Ele não queria mudar. Ou eu pego e começo a achar que esse pecado que eu tenho é virtude. O padre não acabou de falar que tem gente que fala assim, eu falo na cara mesmo, eu sou verdadeiro. Não, isso aí não é ser verdadeiro, isso aí é ser educação. Só que a pessoa convive com aquilo de tal forma que ele começa a achar que é virtude, em vez de mudar, de ter paciência, de silenciar, de saber a hora de falar e o jeito de falar. Tem sim ter firmeza, mas não grosseria e estupidez. A pessoa começa a achar que é virtude. Por exemplo, olha o que é a ideologia de gênero. Orgulho não sei do que. A pessoa tem um orgulho do pecado. Vamos fazer hoje também o dia do orgulho do traficante, o orgulho dos adúlteros, o orgulho do homicida. As pessoas começam a achar que o seu pecado é virtude. Eu sou assim mesmo, ou Deus me fez assim, e se Ele me fez assim é porque Ele quer assim. Se Jesus é a luz da minha vida, eu tenho que mudar. Ninguém está pronto. Olha os apóstolos, como eles começaram, como eles terminaram. João e Tiago, Jesus vai passar na Samaria e a turma rejeita Jesus, não quer saber de Jesus. João e Tiago falam assim: Senhor, manda que caia fogo do céu e acabe com todo mundo. Jesus fala: não é assim, vocês não estão entendendo. Quando João vai morrer, o mesmo João, ele vai falar assim, capítulo 4 da carta de São João: filhinhos, Deus é amor, amai-vos uns aos outros. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se o irmão que eu vejo eu não o amo? É a mesma pessoa que estava lá querendo que mandasse fogo do céu. Ele mudou. A gente não muda. A gente vem e se arrasta para vir na missa, aguenta a missa, escuta a missa como se fosse uma obrigação e não percebe que é Deus falando para que eu mude. Quantas e quantas vezes o padre fica falando na água aqui, para o vento aqui, ninguém muda nada, continua as mesmas manias, as mesmas ruindades, os mesmos pecados. Nessa paróquia tem um pecado, cada paróquia tem o seu pecado de estimação, né? Aqui o pecado é de apontar para o outro. Por que essa toalha? Porque fulano. Por que essa vela? Porque esse cano, porque não sei o quê, porque fica essa apontação de dedo um para o outro. Meus irmãos, presta atenção. Os padres chegou e falou assim: faz tal coisa. É só falar: tá bom, vamos fazer. O padre não está perguntando quem que fez, mas fica um apontando para o outro. Padre, outro pecado que tem aqui, hein? E isso eu tenho raiva. Padre, mas a gente é simples. Como se ser simples fosse sinal de fazer as coisas relaxadas. Você vai numa casa que é de chão de terra, é simples, mas pode estar limpo, pode estar cuidado, pode estar, entende? Não, porque é simples, vamos fazer de qualquer jeito. Ixi, me dá uma... Por quê? Porque aquilo que o padre falou no começo da missa, o melhor sempre vai para Deus, e a gente não dá o melhor, a começar pela nossa postura na missa. A gente não dá o melhor, a gente se aguenta, a gente acha que está fazendo uma obrigação para Deus, vindo na missa, buscando, ou rezando, ou não, eu estou fazendo caridade para Deus. Você tem que mudar. Cada palavra que você recebe é um cutucão para você mudar. Última coisa, se Jesus é a luz da minha vida, Ele é a luz para a eternidade. Isso tem dois sentidos. O primeiro,
Você não foi feito para esse mundo. Para de achar que a felicidade é aqui. Você vai quebrar a cara. Se você está correndo atrás de felicidade aqui, com coisas, com pessoas, com você mesmo, você vai quebrar a cara. As coisas, as pessoas são como que degraus para você chegar até a verdadeira felicidade, que é Ele. Em nenhum momento Cristo prometeu vida mansa para quem seguir Ele. Quem está falando isso não está lendo o Evangelho. Entrai pela porta estreita. O mundo me odiou, o mundo vos odiará. Meus irmãos, quanto mais luz de Cristo você tiver, mais você vai incomodar. Das duas, uma. Ou você fica no seu canto e depois resolve com Deus, ou você assume o Evangelho e paga o preço. Não tem meio caminho. Quanto mais luz você tiver, mais você vai incomodar no seu serviço, na sua família, na igreja. Ninguém enche a paciência de quem acorda às 5 da manhã para fazer caminhada. Tem problema? Não tem. Mas você começa a acordar às 5 da manhã, 4 da manhã para rezar com o Frei Gilson, o nego já começa a dar nó. Ninguém vai encher sua paciência se você for no bar todo dia. Mas se você vir na missa todo dia, já começa a falar, para que toda vez? Para que tudo isso? Ninguém vai encher sua paciência se você for satânico. Numa faculdade, por exemplo. Mas se você for camisa de Nossa Senhora, se você falar de castidade, que é contra o aborto, os professores, os alunos vão pegar no seu pé. Acorde. Você não foi feito para esse mundo. Mas ser luz da eternidade também é uma luz de esperança, significando assim que se todo mundo é feito para lá, as pessoas que Deus levou, elas estão vivas nele. Então brota no meu coração uma luz de esperança de reencontrar essas pessoas que eu amei na vida e que Deus já levou. Meus irmãos, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não existiu, se Jesus isso, aquilo, outro, a pessoa que faleceu, que você tem saudade, seu pai, sua mãe, seu irmão, filho, um filho que você nem viu aí nascer, que perdeu com aborto espontâneo, se Jesus não ressuscitou, essa pessoa não existe mais. Ah, vai vir em outra vida. Não, não existe mais, ela virou pó. Você nunca mais vai encontrar essa pessoa, acabou, acabou. E quando você morrer, você também vai acabar e ninguém vai esquecer, lembrar de você. Mas se ele ressuscitou, você vai se encontrar com essas pessoas. Pode ser a pessoa assim, que faleceu lá na sua infância, um avô, uma mãe, alguém que faleceu lá na sua infância. Você vai se encontrar com essa pessoa. Diante da morte, só há uma luz de esperança. Cristo ressuscitou. O que você fala, gente, num velório de criança? Fala para mim. O que um padre pode falar num velório de criança que pode consolar aquela família? Se não tiver a esperança da luz de Cristo, vai pirar. Não é? Quando uma pessoa boa é morta de forma injusta, num assalto, Veja, se não tem Cristo, acabou. Acabou, aquela pessoa virou pó. Foi injustiçada pelo mundo e acabou. Uma pessoa boa, que só sofreu numa doença, se não tem Cristo, aquilo de lá foi em vão. Mas se tem, e essa nossa fé, tudo tem um sentido.
Então, diante de Jesus, que é a luz para a eternidade, as pessoas, você tem que parar de ficar questionando Deus, por que Ele levou tal pessoa? A não aceitação da morte, dos entes queridos, dos amigos. Você tem que pensar, tudo está na mão de Deus. E um dia, se eu for fiel à graça de Deus, eu estarei com essas pessoas. Jesus deve ser a luz da nossa vida para tudo isso que o Padre falou. Você não pode fazer disso somente uma frase pronta. É no cotidiano da vida que Jesus é a luz para nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,